Fala galera, tudo bem? Guimas Oliveira na área, você está no Canelada FC dia 8/1/2026, sejam bem-vindos. Nós vamos analisar o vídeo do canal da ESPN Brasil, programa Fala Fonte, que traz novidades do Corinthians. Vamos para o nosso giro de notícias de hoje sobre o Timão, vamos lá para o vídeo. Que o Corinthians tem o seu primeiro reforço para 2026, caso o transfer ban caia em breve, né, Hernan? Porque você tem informação sobre isso também. Mas, Hernan, dá pra dizer que Gabriel Paulista, zagueiro ex-Atlético de Madrid, ex-Arsenal, ex-Valência, é o primeiro reforço do Corinthians para a temporada? É o reforço acertado. Ontem eu coloquei no vídeo aqui das nossas redes da ESPN, eu falei, o Corinthians já tem o seu primeiro reforço, tal. Aí os caras no comentário começaram, mas como assim, transfer ban e tal? Vamos explicar todo esse imbróglio de como o Corinthians chega aos seus reforços e quando é que vai poder anunciar e colocar esses jogadores para poder treinar, para poder estar inscrito e jogar o Paulistão, que começa no fim de semana, para deixar bem claro. O Gabriel Paulista é um jogador que, sonho de infância, sonho de moleque jogar no Corinthians. O Gabriel Paulista teve uma infância difícil, como muitos jogadores, como muitas pessoas, ninguém nasceu em berço de ouro e tal, mas o irmão o Gabriel Paulista frequentava estádio, vestia camisa, e o irmão dele, que tentou ser jogador de futebol, ele foi até dos Gaviões, de organizada e tal. Organizada. O irmão dele já não está mais entre nós e tal, e assim, para ele é uma coisa assim de a família, honrar a família, realizar um sonho do irmão, aquela coisa toda. Tem uma questão familiar também que isso pesa muito na volta do Gabriel Paulista. E o mais importante é que, assim, é um trabalho em 2 tempos. É uma tabelinha, vamos dizer assim. O Fabinho Soldado, ex-executivo que hoje está no Internacional, já tinha tido uma conversa muito boa com o Gabriel Paulista, quando a gente, inclusive, a gente que deu primeiro essa história do Gabriel Paulista no Corinthians, tinha uma conversa bem alinhada. Só que, assim, à época, na última janela, o transfer ban do Corinthians não tinha, assim, um norte. O Corinthians não tinha, assim, toda essa certeza de que iria derrubar o transfer ban, porque estava muito bagunçado na questão do impeachment, do Augusto Melo e tudo mais. Então, o Gabriel Paulista falou, bom, vamos esperar a próxima janela, ver o que vai acontecer. Mas já tinha não um acordo, mas uma conversa muito bem elaborada, muito bem encaminhada. Tipo um acerto verbal, assim, podemos dizer. Não vou dizer acerto verbal, porque vai parecer que os caras já se acertaram lá e foi assim, uma conversa muito boa, uma conversa muito interessante. Quando ele decide voltar, ele rescinde contrato com o Besiktas, 1 ano e meio de contrato que ele ainda tinha com o Besiktas, ele tinha a receber 4,5 milhões de euros por esse contrato. Isso é uma grana, viu? Abriu mão, deixou tudo para trás. E dá mais ou menos uns 28 milhões. 27, 28 milhões de reais. Ele abre mão, deixa para trás, porque na retomada de conversas com o Corinthians, o Corinthians se interessa muito. O Corinthians falou, não, a gente quer, se você vier como agente livre, sem custos e tal, topamos na hora. Então, o olho brilhou, ele deixou para trás essa grana, tanto que ele já até tinha dado um spoiler, né? Na viagem de volta ou que ele sai da Turquia para o Brasil. Então, ele não tá aqui, ele tá lá, né? Ele tá lá. Ele tá lá ainda. Tá lá ainda. Tá. Não sei se ele foi e voltou para passar fim de ano e tal, mas o fato é que ele tira uma foto no espelho com a camisa do Corinthians. E a camisa atual do Corinthians, né? A camisa que o Corinthians foi campeão da Copa do Brasil, inclusive. Então, assim, já era uma situação que estava acontecendo. E o Gabriel Paulista chega para um contrato de 2 temporadas, 2 anos, com um salário dentro de um teto realidade financeira do Corinthians. Não é um salário que, meu Deus, astronômico e tal para o Gabriel Paulista. E ele realiza um sonho. Então é o primeiro reforço que o Corinthians vai ter nessa temporada de 26, assim que caiu o transfer ban internacional. Para os críticos do Félix Torres, tem muita gente no chat falando aqui, ó. Fabinho é muito Corinthians, tá levando o Félix Torres pro Internacional. Sacanagem, tá? Eu tô vendo aqui, tem gente que tá rindo. Aliás, uma última atualização sobre Félix Torres. Tá, eu ia te perguntar isso. Abre aspas para a fonte. Tem que resolver hoje. É o prazo.
Hoje é que a questão do Félix Torres se resolve com o Inter. Já que a gente entrou nessa questão, vamos explicar. O Corinthians tem uma negociação avançada para emprestar o Félix Torres para o Internacional por uma temporada. Com opção de compra de 4 milhões de dólares. Com opção de compra de 4 milhões de dólares. É um valor até que alto. Mas, um para esse negócio se concretizar, tem uma dívida do Corinthians com os agentes do Félix Torres, é isso, né? O agente, vamos colocar não são os agentes, é o agente. O agente. Pepe Chamorro, que é um equatoriano, que trabalha com a Arboleda também, outros atletas. Ele tem alguma situação para receber, que são atrasados do contrato do Félix Torres, e aí envolve premiações, luvas, aquela coisa da comissão. Então, assim, o Pepe Chamorro, o empresário, ele não quer dar o aceite para a negociação, ele como empresário, como detentor dos direitos do jogador por contrato, ele não quer liberar enquanto o Corinthians não tiver esse acerto do que está atrasado ali. Do que está pendente. Tá. Só que esse acerto entre Félix Torres e Internacional, ele já tem mais de uma semana. Então faz mais de uma semana que o Inter, o Corinthians e o Félix Torres se acertaram. Caramba. E aí o Internacional não vai ficar esperando. Abre aspas para a sua fonte de novo, porque a nossa produção pediu, eu queria entender. O que ela falou mesmo? Hoje é o dia para resolver essa situação. Hoje é o dia para resolver essa situação do Félix Torres. Tá, entendi. Se não resolver, muito provavelmente vai cair o negócio. Nossa, então... Corre o risco de cair o negócio? Corre. Tá. Corre. Lembrando, a gente está falando aqui, 9h31 da manhã. Cedo. São 9 da manhã. Pode ser que 11 da manhã tá tudo certo, o cara aceitou lá, beleza, fez um acordo e vambora, Félix Torres vai jogar no Internacional. Agora, há uma expectativa de que hoje vai se resolver, mas precisa ter esse aceite. E para ter esse aceite, tem que estar todas as partes de acordo. E há uma parte que ainda não está. O Bruno Andrade, ele falou assim, não me... Eu acho que o Internacional, ele tá tentando apertar o Corinthians para o Corinthians fazer logo esse pagamento pro agente do Félix Torres para eles poderem ter o jogador, né? Porque começa basicamente o campeonato, o gauchão aí logo na semana, e o Inter tá correto. Eu acho que já passou da hora do Corinthians resolver essa transação, já que o transfer ban era o mais difícil com o Santos Laguna conseguiu resolver. Paga o que deve pro agente e libera logo o Félix Torres, manda logo esse cara pro Internacional, porque precisa, né? O Corinthians tem os dois zagueiros que precisa mandar embora, que é o Kaká e o Félix Torres. Eu acredito que o Kaká deva ficar, viu, galera? Eu acho que o Kaká não sai do Corinthians. Eu acho que o Félix Torres pode ser o zagueiro que vai. O Corinthians deve ficar com o Ramalho, Gustavo Henrique, o Gabriel Paulista e o Tchoca, né? E se o Kaká for emprestado ou for negociado com algum outro clube, nós teremos quatro zagueiros, tá bom? Então é isso, vamos lá, vamos continuar aqui com o vídeo. Chamem, porque eu estou ouvindo o áudio de uma fonte. Então, não vou chamar o Bruno Andrade aqui, hein? Espero que venha informação boa. Mas o chat perguntando aqui muito... Transferban? Não sei, eu vou te falar disso. O Planeta Palmeiras perguntou, Veiga sai? Daqui a pouco a gente responde, o Hernan tem informação sobre isso. Tem algumas coisinhas de Palmeiras que dá pra gente atualizar aqui, não dá, Hernan? Com certeza. O chat sempre pergunta, informação de Palmeiras? Tem. Daqui a pouco a gente vai falar então sobre isso. Vamos dar mais uma atualizada no Corinthians? Essa é a questão do transferban. A informação sua e do João França na ESPN Brasil dá conta que o Corinthians está muito próximo de derrubar esse transferban, tem com o Santos Laguna na FIFA, que é no valor ali, conseguiu um desconto, mais ou menos 35 milhões de reais, não é, Hernan? 6,2 de dólares. Tá. Você falou que a expectativa é derrubar entre hoje e amanhã. Nem falei, mas é isso? Então já... A expectativa é derrubar entre hoje e amanhã. O Corinthians tem um acordo total com o Santos Laguna pela dívida do Félix Torres. E o Félix Torres está sendo personagem central aí nesse dia a dia, nessa pauta Corinthians, né? O acordo foi costurado, claro, tem ali os intermediários, pessoas que estão ali, advogados, que sentam e tentam resolver essa parada, tem a questão jurídica, mas eu vou trazer um personagem que acabou sendo central nessa parada toda, que é o Marcelo Paz. O Marcelo Paz foi fundamental para esse acordo com o Santos Laguna. Ele foi muito habilidoso. Aliás, o que eu ouvi foi a atuação do Paz nessa negociação foi espetacular. Eu ouvi de uma fonte que estava nessa negociação com o Santos Laguna.
E o Corinthians conseguiu, então, um acerto, um acordo total para pagamento dessa dívida de 6,2 milhões de dólares. O que vai acontecer agora? O Santos Laguna vai entregar um documento do aceite, né? Um documento dizendo aceito esses termos e tal, é só fazer o pagamento. O Corinthians faz o Pix, né? Faz o pagamento. Não vou dizer para vocês aqui, já pagou, não pagou, porque isso está na mão do financeiro. O financeiro, tendo o documento de aceite do Santos Laguna, faz o depósito na hora do acordo que foi feito, né? Tendo esse pagamento, esse comprovante de pagamento, o aceite do Santos Laguna, você junta esse documento, vai até a FIFA e fala, pagou, tá tudo certo, não temos problemas mais, e o Santos Laguna retira a punição ali, a punição que fez, ou o pedido, o requerimento que fez sobre essa dívida, e aí o Corinthians fica livre para poder inscrever jogadores na janela. Que é o caso do Gabriel Paulista, outros jogadores estão em negociação, né? São negociações, jogadores que vão incorporar o Corinthians está no mercado, e o Corinthians também como ficou livre já anteontem, do Transferban Nacional, o Corinthians fica totalmente livre para poder inscrever jogadores. Legal. O que o Corinthians está fazendo? O Corinthians agora tem uma situação do Maicon para resolver, se vai colocar um outro jogador, se vai atrás de um outro jogador no mercado para essa posição. Tem o Gabriel Paulista, está olhando laterais. Laterais. Do lado esquerdo e do lado direito. Precisa, né? Tem o Matheus Biduca titular absoluto. O Andileri ainda não resolveu a sua renovação, é uma situação que requer uma atenção. Muito tempo que já está negociando, né? E o Dorival Júnior quer jogadores de beirada. O Dorival Júnior quer jogadores para alargar o campo, como falam os treinadores. Que é para dar profundidade. Porque perdeu o Romero, não renovou o contrato, perdeu o Thales Magno também, que é outro que renovou o contrato, então precisa de pontas, né? Você falou de Maicon, de o Corinthians, agora que perdeu o Maicon, o Bruno Andrade vai trazer mais detalhes, você também. Tem um jogador que, dando os créditos iniciais aqui, como a gente tem que fazer, né, no jornalismo, o café do setorista, o Samir Carvalho, deu inicialmente. Cafezinho, gosto de cafezinho. Cafezinho. Que o Corinthians, aí eu apurei, confirmei que o Corinthians tem interesse no retorno do volante Mandaca, que foi o destaque, bom jogador. A gente sempre elogia aqui porque tem muitos clubes que têm interesse no Mandaca. O Corinthians tem interesse no retorno do Mandaca e fez consultas iniciais para tentar um retorno. Ele é um cara que terminou muito valorizado o Campeonato Brasileiro pelo Juventude, apesar do rebaixamento do time de Caxias do Sul. Mas o Mandaca está na pauta do Corinthians. Lembrando que o Corinthians tem 40% dos direitos econômicos do Mandaca, porque ele era da base do Corinthians. Então, quando ele foi negociado em definitivo para um outro clube, o Corinthians permaneceu com 40% dos direitos econômicos do Mandaca. Então, seria uma negociação que o Juventude, eu ouvi falar que ele quer 3 milhões de euros para negociar o Mandaca. Botafogo já fez oferta, Bragantino já foi atrás, Vitória, mas todos esbarraram nessa pedida. O que pode ajudar o Corinthians é essa questão que o Corinthians tem 40% dos direitos econômicos do Mandaca. Respondendo aqui ao nosso chat, que perguntaram também aqui, foi o Ian Espósito que perguntou sobre o Mandaca. Mas o Bruno Andrade, quando a gente fala de Mandaca, que é um volante que o Corinthians está de olho, seria uma possível reposição para a saída do Maicon, que acertou com o Atlético Mineiro, que foi uma das polêmicas nos últimos dias, porque o Corinthians ele fez uma proposta, depois igualou a proposta do Atlético Mineiro de 3 anos de contrato, mas o Maicon preferiu ir para o Atlético Mineiro, receber vencimentos maiores e atuar ao lado do seu cunhado, o Lianco, né, Bruno Andrade? Resumindo, o Corinthians perdeu o Maicon para o Atlético Mineiro. Obrigado. Só que um pequeno parêntese, tive que escutar aqui um áudio rapidinho. Era mais para Portugal, mas também envolve o Brasil, porque não e vai. Enfim, uma coincidência. O Hernan falou agora que o Corinthians busca, jogadores pontas, né? Jogadores atacantes abertos ali. A informação que eu estava escutando agora aqui envolve mais Portugal, mas por que não? Também tem interesse aí para o público brasileiro, para o nosso público. O Wesley, ex-Corinthians, hoje no Al Nassr, praticamente acertado no Benfica aqui de Portugal. Opa. Só não vem para cá já, para Portugal agora, porque Sadio Mané, que é o dono da posição, está na Taça das Nações Africanas com o Senegal. Então o Jorge Jesus deixou claro nos bastidores que para liberar o Wesley, apesar de já ter aceitado a negociação, só libera o Wesley quando tiver de volta Sadio Mané, a final da CAN, como a gente fala aqui na Europa, a Taça das Nações Africanas, dia 19. Senegal, se não me engano, está
nas quartas de final, enfim, a qualquer momento o Sadio Mané pode voltar para a Arábia Saudita, abre espaço então para o Wesley, ex-Corinthians, ponta, reforçar o Benfica de José Mourinho. Sobre então Corinthians, enfim, coincidências ou não, o Corinthians perdeu, né? Convenhamos, o Maicon para o Atlético Mineiro. A gente pode reforçar aqui rapidamente qual foi o contexto. O Corinthians, ainda com o Fabinho Soldado, acertou tudo com o Shakhtar. 3 anos de contrato com o jogador. Uma transferência em definitivo. O Corinthians ficava com 50% dos direitos econômicos. O Shakhtar assumia os outros 50%. E não existiria um valor a ser pago por isso. Seria uma transferência sem custos. Só que depois o Fabinho Soldado saiu, entrou o Marcelo Paz. O Marcelo Paz inicialmente acordou ou manteve esse acordo, só que da noite para o dia o Corinthians, não sei se foi através do Marcelo Paz ou não, mas o Corinthians como instituição achou por bem mudar o acordo. Deixou de fazer 3 contratos, 3 anos de contrato, passou a ser 2 anos de contrato. E automaticamente o Shakhtar se mostrou incomodado porque desvalorizaria os seus 50%. Se você tem 3 anos de contrato com o jogador, a margem para conseguir negociá-lo e encaixar 50% é maior do que em 2 anos. O Shakhtar se mostrou incomodado, porque já vem ali de um processo de muito incômodo em relação ao Corinthians, empréstimos sem custos, empréstimos que não foram pagos. O Corinthians continua com uma dívida de 1 milhão de euros com os ucranianos, então o Shakhtar se mostrou incomodado, e eu até usei a expressão no começo da semana, putaço. E teve muito corintiano aí incomodado, mandando mensagem. Mas o Shakhtar se mostrou putaço e a verdade hoje está aí. O jogador vai pro Atlético Mineiro. Então o jogador também se mostrou incomodado porque o Corinthians quis refazer o seu contrato. O Galo entrou inicialmente oferecendo as mesmas condições para o Shakhtar e para o jogador. Aí bateu o desespero no Corinthians. O Corinthians achou por bem voltar então ao acordo inicial. E aí ficou igual. Shakhtar... Galo e Corinthians com as mesmas condições. Só que com essas mesmas condições, o Shakhtar preferiu negociar com o Atlético, que ontem melhorou ainda as condições. Ou seja, aumentou o salário do jogador, então ele vai ganhar mais do que ganharia no Corinthians. 50-50, o Galo fica com 50% dos direitos econômicos, não paga nada, esse acordo é igual, o Shakhtar segura os outros 50%. E a informação, 2 novas aqui. Com o Atlético Mineiro é um contrato de 3 anos, podendo ser 4, dependendo ali de uma renovação automática por metas, ou seja, 3 a 4 anos de contrato. No Corinthians seria 2, depois 3, enfim, isso caiu. E outro ponto importante, uma novidade, essa sim uma parte exclusiva aqui do Fala Fonte, o Atlético Mineiro cedeu preferência, não quiseram abrir para mim aqui nomes, ou se é um pacote geral. O Shakhtar passa a ter preferência de compra, não significa que tem um valor específico, tem preferência. O que significa, em outras palavras, se um outro clube do futebol europeu ou do Brasil quiser contratar determinado jogador da base do Galo e oferecer, por exemplo, 5 milhões de euros, o Galo é obrigado a avisar o Shakhtar: olha, temos aqui uma proposta pelo André Hernan de 5 milhões de euros, a preferência de vocês. Querem comprar? Querem pagar 5? Querem pagar 5,5? Então o Galo passou preferência de alguns jogadores da base para o Shakhtar para conseguir levar a melhor em cima do Corinthians. Maicon é novo jogador do Atlético Mineiro, como você bem disse, Felipe, será parceiro do seu cunhado Lianco. Então é isso, né, galera? Muitas informações do Corinthians, né? Nós vimos aí a questão do Maicon. O Maicon é o novo reforço do Galo, já vai tarde. Um jogador não queria ficar no Corinthians, né? Até o Bruno Andrade falou: o Corinthians perdeu pro Atlético Mineiro. Não, o Corinthians não perdeu. O Corinthians viu que uma possibilidade do Maicon ficar 3 anos no Corinthians, e a gente tem que entender que o Maicon não é mais o mesmo jogador de antes, ele tem 28 anos, e é onerar a folha do Corinthians podendo ter um jogador que poderia se machucar a qualquer momento. Então, se o Atlético Mineiro fechou com o Maicon e com o Shakhtar, que vá ser feliz. O Corinthians hoje tem o André, que é o menino da base que está pedindo passagem. Já está de olho no Mandaka também, mais um volante, que é um volante promissor também. Muitos times brasileiros atrás do Mandaka. Então, só a gente vê. O Corinthians está atrás do Mandaka, que é um volante onde 4, 5 clubes brasileiros
querem e pode trazer esse jogador, e está abrindo mão do Maicon, que somente o Atlético Mineiro veio atrás. Então, para mim, se o Corinthians fizer esse negócio, vai ser um excelente negócio mandar o Maicon e trazer o Mandaca. Com relação ao Gabriel Paulista, quase que tudo certo, né? Será o mais novo reforço do Corinthians, pagando o transferban, caindo, o transferban da FIFA, ele já vai ser colocado, né, trazido como um novo reforço do Corinthians. Félix Torres, se Deus quiser, tudo indica que ele vai para o Internacional, vai ser mais um que não vai deixar saudade na torcida corintiana. E esse transferban aí, que acho que é o principal, é o que pode acontecer nessa semana aí no Corinthians de melhor. Caindo esse transferban, o Corinthians vai ter totais condições de ir para o mercado e trazer novas peças. Também temos o Alisson do São Paulo, que o Corinthians está atrás, né, está conversando. E é isso, galera, deixar aí vocês com esse vídeo, né, brigadão aí por estar com a gente até esse momento do vídeo, né, até o final. Inscreva-se no canal, deixe seu like, ative o sininho, compartilhe esse vídeo, né, se você tiver mais alguns corintianos aí na sua cúpula, mande esse vídeo para eles conhecerem o Canelada. Se inscrevam no canal, fiquem com Deus, forte abraço e fiquem de olho aí para mais do Coringão. Tchau, tchau.